Olá pessoal, então vamos dar continuidade e vamos falar sobre os demais processos de laminação manual via hand layup. No vídeo anterior a gente falou sobre a obtenção do plug modelo e obtenção do molde. Agora vamos começar o processo de obtenção da nossa peça depois de ter o molde. Então a primeira etapa é a aplicação do desmoldante. Dependendo de quão novo está o molde, ele demanda mais etapas de aplicação desse desmoldante. Pode-se trabalhar com diferentes tipos de desmoldantes também. Aqui tem uma imagem da cera convencional, que é bastante utilizada em estaleiros devido a esse custo-benefício, né? Ela é aplicada com o auxílio de estopas, com movimentos circulares, sobre todo o molde a cada peça que for tirada. As ceras, quando são aplicadas, elas devem ser aplicadas em excesso. É removido esse excesso de cera, então a gente aplica o excesso, espera ela secar um pouco, porque tem um pouco de solventes lá no meio da cera. A gente espera secar, retira esse excesso de cera e daí a gente está pronto para começar o processo de laminação. Existem as opções também de álcools polivinílicos e outros que são à base de resinas e polímeros reticuláveis, que são os desmoldantes semipermanentes, que daí são aplicados, podem ser aplicados com pistola ou com pincéis também, e que podem durar mais de uma peça, podem funcionar para desmoldagens de mais de uma peça também. A primeira etapa do processo de laminação ela consiste em preparar todo o ambiente antes de começar a misturar a resina com o iniciador. Porque a gente sabe que quando a gente misturar a resina com o iniciador, a gente não vai ter tempo, vai ter só aquele tempo de gel para fazer todo o processo de laminação. Então todas as mantas e todos os tecidos, todos os reforços, assim como os núcleos, se caso ele for utilizado, eles devem ser pré-cortados e pré-definidos onde eles vão ser postos no molde. Quando a gente faz laminações no laboratório, a gente faz em escala reduzida. E para a gente, então, é muito fácil, a gente corta um pedaço só de manta que cabe dentro de toda a nossa peça. Entretanto, em peças maiores, né, com dimensões bem maiores, que é o caso de estaleiros, às vezes pode ficar bem confuso o posicionamento dessas mantas se a gente não identificar elas de maneira prévia, né? Falando um pouco sobre a manta ela é um material quase isotrópico, ela tem fibras curtas orientadas de maneira aleatória, e ela tende a absorver mais resina do que os tecidos. Então, em locais que a gente tem manta, a gente tem 70% a 75% de massa em resina, enquanto os tecidos multiaxiais, por exemplo, absorvem de 45% a 50%. Independente do processo que a gente vai trabalhar, a manta vai absorver um percentual de resina maior. Então, quanto mais mantas a gente tiver no nosso plano de laminação, maior vai ser a razão resina-fibra, né? Ou seja, menor vai ser a razão fibra-resina dentro do nosso laminado. Só que a manta também é importante por aqueles aspectos que a gente falou, né? Então, a utilização da manta entre tecidos é muito importante para evitar a delaminação, e por questões de acabamento estético, a manta muitas vezes é utilizada próxima ao gel coat também. Aqui tem uma sugestão de procedimento quando se trabalha com mantas e tecidos, né? Então, é levar os rolos para dentro do molde, para grandes moldes, e começar o corte das mantas da região central para as laterais do molde, né? Retirar as principais medidas e começar com regiões aí simples e caminhar em direção às extremidades. Bom, quando a gente compra então um rolo de manta, ele não vai ser o suficiente para cobrir todo o nosso molde em uma peça só. Então a gente vai ter que fazer emendas de mantas sobre o nosso molde. Em todas as emendas, essas emendas a gente chama de superposições. Essas sobreposições, para evitar locais sem nenhum tipo de reforço, sem nenhum tipo de fibra, a gente sugere sempre superposições de 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros. Então, naquela região, um tecido ou uma manta tem que estar sobre a outra 5 centímetros. É melhor ter o dobro de reforço naquela região do que, eventualmente, durante o processo de fabricação, durante a impregnação da resina, os tecidos ou as mantas se afastarem e deixar uma região sem nenhum tipo de reforço. Então, sempre que a gente vai fazer superposições ou de tecido ou de manta, a gente deixa uma abinha uma sobre a outra de em torno de 5 centímetros. Depois que todas as mantas, os reforços, os núcleos estiverem cortados e pré-definidos onde eles vão estar em posições no molde, muitas vezes eles até usam carimbos ou um mapa que a gente faz num papelzinho mostrando onde que vai estar cada reforço na hora de laminação, a gente aí começa o processo de aplicação do gel sobre o molde. Essa aplicação do gel sobre o molde, ela inicia, o gel é a base de resina, né? Então ele passa para um processo de mistura com o iniciador, e daí vai ser aplicado sobre o molde. Existem diferentes formas de aplicar sobre o molde, diferentes
formulações de gel, diferentes quantidades de monômero que podem ser utilizados também. A gente falou isso também no vídeo anterior sobre o gel, né? Importante controlar aí a questão de temperatura que a gente está aplicando isso aí, o tempo também que a gente precisa esperar para aí começar a fazer uma laminação posteriormente, né? E como eu falei em vídeo anterior, eu vou comentar aqui novamente, o gel é um dos locais mais susceptíveis a encontrar falhas no nosso laminado. Apesar de a gente trabalhar com pouco gel em comparação com uma resina ou uma fibra, tem que ter muito cuidado nessa etapa do processo para a gente evitar surpresas negativas aí quando for fazer o desmolde da peça. Em relação a essa aplicação do gel, é importante a gente ver qual que é a espessura do nosso gel, filme molhado, né, que a gente chama. Existe um acessório que é utilizado para isso, tem um esquema aqui mostrando esse acessório, né? Ele tem esses dentes aqui com diferentes alturas. A gente posiciona esse acessório sobre uma região do gel que foi aplicado. Obviamente a gente não vai colocar isso no meio da nossa peça, a gente coloca numa aba que depois vai ser retirada para não marcar o nosso gel naquele local que a gente está fazendo essa medição. E ele vai molhar, né, o nosso filme de gel vai molhar os dentes que são maiores, né? Então a gente vai ver até que dente que foi molhado, né? E daí a gente vai ter uma noção da espessura do nosso filme. O nosso filme tem que variar ali de 0,4 a 0,8 milímetros para não trazer nenhum problema para o nosso laminado posteriormente. Além disso, é importante esperar a gelatinização do gel coat. O gel ele começa um processo de cura, assim como a resina, e se eventualmente a gente começar o processo de laminação antes desse processo de cura iniciar, a resina vai ser misturada junto com o gel e vai dar um problema de retratação das fibras na superfície, né? Então aqui tem uma imagem mostrando essa retratação, né? A gente consegue ver a superfície aqui da nossa peça e a gente consegue ver os desenhos das fibras. Isso é porque houve uma laminação prematura antes de o gel entrar num estado gelatinoso. Então qual que é o estado ideal? Existe uma dica dos construtores que é basicamente a gente colocar o dedo sobre o gel depois da aplicação, depois de algum tempo, né? Ele tem que ter uma determinada adesividade, só que ele não pode tingir o nosso dedo, então ele não pode marcar o nosso dedo. Esse teste, novamente, a gente faz em regiões periféricas do nosso laminado para não ficar marcando de dedo a nossa peça, né? Então a gente vai lá e passa o dedo. Geralmente os construtores esperam um período, né? Um período do dia. Então a gente faz a aplicação do gel, por exemplo, no período da manhã, espera 2, 3 horas e daí começa o processo de laminação. Bom, e antes de a gente começar o nosso processo de laminação, a gente vai ter que fazer as contas de quanto de resina vai ser utilizado. Até para preparar essa resina. Então aqui tem um exemplo mostrando isso. Vamos supor que a gente vai fazer um laminado que vai alcançar aí um percentual de fibra de vidro em massa de 20% e um percentual de resina de 80%. E a gente está usando nesse laminado uma manta de fibra de vidro com uma gramatura de 300 gramas por metro quadrado. O nosso molde tem 2 metros quadrados, então a gente tem um total de fibra em massa de 600 gramas. 600 gramas equivaleria a 20% do peso total do laminado, 80% seria 2,4 kg de resina. Isso sem contar a perda, né? Vai ficar um pouco de resina no nosso pincel, vai ficar um pouco de resina no fundo do pote, e a gente tem que levar isso em consideração também. É importante a gente fazer essas contas antes para planejar o quanto de resina que a gente vai utilizar, não faltar no meio do laminado e também não sobrar em excesso que a gente vai desperdiçar essa resina. Em relação à utilização de iniciador na resina, né? Então a gente vai ter que fazer um gel time, um teste de gel time antes. A ideia do teste de gel time é trabalhar com diferentes percentuais de iniciador e ver o tempo que a gente precisa para fazer o processo de laminação por completo, né? Quando a resina começa o processo de gelatinização, a gente não consegue mais trabalhar com ela. Então esse é o tempo que a gente tem de trabalho, o tempo que a gente mistura o iniciador e o tempo que começa aí o processo de gelatinização por si. Geralmente, para as resinas de poliéster, se trabalha com MACP nos valores de 1 a 3%, depende da temperatura do dia, a reatividade do sistema, né, seja do MACP ou da resina. E a laminação começa molhando a resina logo acima do gel coat, fazendo uma camada de resina logo acima do gel coat, né? Isso vai facilitar o primeiro posicionamento do nosso véu ou da nossa manta, né? Depois que a gente coloca aí a nossa primeira camada de véu ou manta, a gente vai colocando mais resina. E essa resina a gente vai aplicando com a utilização de pincéis. Geralmente esses pincéis ou trinchas, eles têm cerdas mais grossas que facilitam o processo de impregnar mesmo. A ideia não é usar o pincel para pintar a resina sobre o nosso reforço, e sim impregnar, né? Então o movimento é um movimento de cima para baixo, jogando a resina por dentro ou para dentro do nosso reforço, né?
Depois disso é utilizado um rolete metálico, geralmente de alumínio. Esse rolete metálico ele tem a função de expulsar, retirar qualquer bolha que a gente tenha no nosso laminado. Principalmente durante o processo de laminação manual, acontece esse surgimento de bolhas, e essas bolhas são concentradores de tensões, vão reduzir a resistência mecânica do nosso laminado. Quem não tem muita experiência vai deixar muita bolha no laminado. Construtores que já têm mais experiência conseguem tirar essas bolhas com relativa facilidade. Então a ideia é começar a tirar as bolhas do centro do nosso laminado para a periferia, né? Então são feitas laminações de 4 a 5 camadas subsequentes, pode ser ininterruptas. Acima desse número, se deve-se aguardar a redução da exotermia antes de retornar, sob o risco de provocar empenamentos, distorções e contrações acentuadas no produto moldado. Isso que eu comentei no vídeo anterior também, a gente evita situações de laminações com várias camadas ao mesmo tempo. Então a gente subdivide isso aí em 4 a 5 camadas e depois vai para mais 4 ou 5 camadas. O processo de laminação aí dos tecidos é similar ao processo de laminação das mantas, entretanto tem que ser cuidado um pouco, tem que ter um pouco mais de cuidado porque os tecidos eles têm fios ou têm os cabos direcionados em um determinado sentido. E a ideia do projeto é manter esses cabos naquele sentido de posicionamento. Então, desde o posicionamento do tecido no molde até o processo de impregnação, deve-se tomar mais cuidado ao posicionar, ao colocar a resina, para evitar que esse processo de impregnação tire os fios daquela direção. Dependendo do tipo de trama do tecido, isso vai acontecer de maneira mais fácil, né? Para tecidos mais flexíveis, para tramas mais flexíveis, é mais fácil de movimentar esses fios. Para tecidos com fios mais rígidos ou mais travados, né? É mais difícil cometer esse tipo de erro, né? Assim como as mantas, né, os tecidos também devem ser feitos superposições e devem respeitar o direcionamento do tecido. Uma das coisas que a gente faz no laminado é tentar evitar ao máximo superposições de tecidos, porque a ideia dos tecidos é vocês terem fibras contínuas. E daí quando a gente precisa fazer uma emenda de tecido é como se a gente cortasse essa fibra contínua. Existem peças de grande responsabilidade estrutural que não permitem a utilização de superposições de tecidos. Então a gente tem que ter um tecido de fio contínuo de ponta a ponta. Bom, e aí a gente vai para o nosso núcleo, né? O núcleo é utilizado como material opcional para aumentar a espessura do nosso laminado e aumentar a rigidez e a flexão. Depende do material de núcleo que está sendo utilizado, é sugerido a gente fazer uma pré-impregnação do núcleo com resina para tirar qualquer eventual porosidade superficial que venha se encharcar de resina, mas isso depende muito do núcleo que está sendo utilizado e também da escolha do próprio construtor. Há construtores que fazem isso como se a gente estivesse selando o nosso núcleo com resina previamente, e há construtores que não fazem isso depende muito do núcleo. Também é importante no núcleo, principalmente quando a gente tem uma interface de uma região que não tem núcleo e uma região que tem núcleo, fazer um chanfro naquela região. Vou tentar desenhar para vocês a ideia. Então imagino que vocês têm aqui o final do núcleo de vocês, e aqui a gente tem uma peça que não tem mais núcleo, né? O que acontece? Quando a gente vai posicionar os tecidos sobre o núcleo, eles tendem a fazer uma onda aqui e deixar essa região aqui sem nenhum tipo de resina ou reforço, deixar uma porosidade passante. Então, para evitar esse tipo de situação, quando a gente vai trabalhar com peças que tenham algum tipo de interface entre uma região com núcleo e outra região sem núcleo, a gente faz um chanfro no núcleo. A gente então faz um corte no núcleo para facilitar esse posicionamento dos tecidos aqui e evitar regiões aqui de cantos vivos que fiquem vazios dentro do laminado, né? Então sempre antes de fazer essas interfaces, lembrar de fazer os chanfros nos cantos dos núcleos, né? Bom, depois disso é feita a laminação dos tecidos internos. Os tecidos internos são aqueles que são colocados acima do núcleo, né? O processo de laminação é exatamente igual ao processo que a gente viu até então. Depende um pouco do tipo de laminador, ou do construtor. Ele usa algumas ferramentas como espátulas poliméricas que facilitam esse molhamento dos tecidos, né? Depende muito do gosto do construtor, né? Aí, a última etapa do processo é a desmoldagem. Para acontecer a desmoldagem, a cura tem que acontecer por completo. Se a gente fizer uma desmoldagem prematura do nosso laminado, ele pode empenar. Então é importante que o laminado esteja 100% curado para a gente conseguir
fazer o processo de desmoldagem. Para as resinas de poliéster, geralmente se aguarda no mínimo 24 horas, né? Mas para algumas outras resinas, a base de éster vinílica, principalmente a base de epóxi, às vezes é necessário guardar tempos mais longos do que esse. O fator que determina se o processo de cura aconteceu por completo ou não é a densidade de ligações cruzadas que foram alcançadas durante o processo de cura. Entretanto, a gente não tem como medir isso diretamente. O que se faz geralmente nos estaleiros é usar um durômetro Barkol, que é um durômetro portátil, como se fosse uma estrutura de dureza Shore, e ele vai mostrar qual que é a dureza da resina em um determinado ponto. A dureza da resina vai refletir o quanto que ela chegou em termos de grau de cura. Geralmente, quando a gente compra a resina, está lá escrito a dureza Barkol que ela tem que atingir quando estiver curada por completo. Daí, baseado nessa dureza, o processo de desmoldagem aí sim é permitido, né? Então tem aqui um esquema mostrando todas as camadas, né? Então supostamente o molde de vocês aqui já está pronto, aqui no caso é um molde plano. Primeira camada é desmoldante, depois o gel, depois a manta, depois o tecido. Interessante que faltou uma camada de manta. Geralmente se coloca uma manta aqui, não se coloca um tecido direto em contato com o núcleo, né? Então mais uma manta aqui entre o tecido e o núcleo. Aí vem o nosso núcleo, depois a manta, e depois o tecido. Aqui a gente pode trabalhar com outras camadas também. Então esse aqui é um desenho de um plano de laminação que foi construído manualmente, camada por camada, né, via hand layup. E eu coloquei também um checklist aqui de etapa cronológica para quando a gente for no laboratório, se a gente for no laboratório eventualmente fazer uma laminação no futuro, basicamente esse é o checklist que vocês têm que fazer para fazer o processo de laminação. Sei que muitos aí já trabalham em equipes de competição, que trabalham com compósitos e que já fazem laminação manual. Então é interessante ter um checklist sempre no início, de maneira cronológica, antes do processo de laminação, para não se perder aí durante a etapa de manufatura. Aqui eu coloquei só uma imagem final mostrando os acessórios, né, que são necessários para o processo de laminação. Aqui estão as imagens das trinchas e pincéis, espátulas. Aqui tem os rolinhos tira-bolha, né, que tem uns trilhos aqui que facilitam a retirada de bolha do laminado. E em termos gerais, aqui eu coloquei as vantagens e desvantagens do processo de laminação manual, hand layup. A gente pode trabalhar com diferentes tipos de formas, diferentes tipos de geometrias, tamanhos de peças. A gente tem uma superfície que vai ter o acabamento do gel coat, que é o acabamento bom do molde, né? A outra superfície não vai ter um acabamento tão bom, então pelo menos uma das superfícies vai ter um acabamento bom. Tem propriedades médias a boas, e depende muito da habilidade do construtor. O investimento basicamente é baixo, né, em termos de materiais. O que vai precisar são os pincéis, são as trinchas, né, os rolinhos, que são os tira-bolhas, né, e toda a parte de matéria-prima. O molde pode ser simples também, não precisa de nenhum molde muito sofisticado que resista a altas pressões. Entretanto, aí tem algumas desvantagens, né? Primeiro é o fato de ser um processo basicamente manual, que depende da habilidade do moldador, do construtor. Se um dia o cara está de mau humor ou de bom humor, isso pode refletir na peça que ele vai fabricar, né? É um processo de difícil automação, né? Esse posicionamento dos tecidos cortados, basicamente depende aí de alguém estar lá cuidando, fazer as regiões de superposição. Precisa também de um grande espaço aí na região de trabalho, ao redor do molde, em termos de tempo e estrutura, e também de pessoas. Aí às vezes é necessário muitas pessoas para fazer um determinado laminado. E o fato de ser manual acaba sendo um pouco reprodutível, né? Então a gente tem muitas incertezas atreladas ao próprio processo de fabricação, devido a esse processo ser basicamente todo manual. Apesar de tudo, é um processo bastante utilizado na construção náutica. Tem muitos estaleiros que utilizam esse processo, tem peças já de boas qualidades que demandam muito da arte aí do construtor, da habilidade, da experiência do construtor, beleza?